Olá, pessoal. Bem, eu não sei se esse horário é bom para a audiência, né, nas redes sociais. Não importa. Importa que é preciso conversar um pouco sobre alguns temas fundamentais que preocupam a todas as pessoas que gostam do Brasil, que querem o desenvolvimento desse país, não é? Assuntos fundamentais que estão na pauta da discussão política, sim, no legislativo, especialmente no executivo, no judiciário, são temas essenciais para o presente e para o futuro do nosso país. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Por exemplo, uma matéria que sai no jornal Estado de São Paulo, que anuncia a interrupção de um serviço essencial no combate ao câncer. Depois nós vamos dizer o que acontece, né? Porque enquanto o Brasil anuncia que não temos condições hoje de tratar, por exemplo, o doente de câncer, câncer de, como é que se diz aqui, Tiroide. da tiroide, né? O câncer de tiroide. Esse tratamento está totalmente comprometido, não é? Em razão da falta desse produto da medicina nuclear, que se chama radioisótopo. Nós temos um projeto parado na Câmara dos Deputados desde 2010. Então as pessoas morrem porque um projeto está parado, porque não se aprova esse projeto, porque não se soluciona o problema. Então é evidente que isso provoca uma grande indignação. Esse é um dos temas que vamos abordar. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, né? O acompanhamento dessa conversa. E, além disso, temos outros assuntos. Tem a questão que é decorrente das manifestações populares do dia 7, do dia 12. Nós temos a reforma tributária, que não acontece, que está aqui no Congresso. Temos a discussão está aqui no Congresso, né? Mas não há um projeto que veio do Executivo, não. Veio um projeto do Executivo para alterar a legislação sobre o imposto de renda. Recentemente teve uma outra medida do Executivo que aumenta o IOF, não é? Aumento de imposto nessa hora de grande dificuldade, Enfim, nós temos a questão eleitoral aí, os candidatos estão se apresentando, estão aí candidato de esquerda, candidato de direita, candidato de terceira via, e a Câmara aprova uma proposta de emenda à Constituição que altera a legislação eleitoral visando as eleições do ano que vem, uma legislação muito contestada, alterações contestadas, e obviamente isso não é reforma, vem para cá, nós vamos ter que discutir isso, então vamos ter reunião na quarta-feira sobre a reforma tributária, uma tentativa, reunião dos líderes aqui de todos os partidos, do governo e de todos os partidos, os líderes no Senado, para discutir o andamento de um projeto de reforma tributária que está aqui no Senado, que eu trouxe para cá, que é um projeto do Luiz Carlos Rauli, ex-deputado, que é especialista em política tributária. Então, esse projeto foi empurrado aqui no Senado, eu trouxe, nós discutimos, e aí pedi para o Davi Alcolumbre, que era o presidente à época do Senado, para assinar em primeiro lugar, 65 senadores assinaram, então o projeto está aí. É uma reforma ampla tributária. E vamos discutir na Comissão de Justiça quarta-feira, discutir e votar, não é? Essa proposta que veio da Câmara, esse projeto de emenda à Constituição que altera a legislação eleitoral e que eu chamo de um remendo à colcha de retalhos. Então vamos falar sobre isso também. E tem uma outra coisa que, surpreendentemente, aliás, será que é surpresa mesmo? Porque nada mais surpreende ninguém, né? Aqui na atividade pública brasileira, no Executivo e no Congresso, no Judiciário, né? O que pode surpreender hoje, né? Mas, olha, já estamos há quase 3 meses, né? No dia 5 de julho, foi 5 de julho ou de junho, não me lembro bem, dia 12, o ministro Marco Aurélio, né, se aposentou. E desde essa data nós estamos com um lugar vago, né? O lugar do ministro Marco Aurélio não foi preenchido. Então você pergunta, mas por que não foi preenchido? Porque é uma recusa do presidente da Comissão de Justiça. Obviamente não é só ele, é bom fazer justiça. Certamente há um grupo de pessoas aqui do Senado e de fora do Senado interessados em
dificultar a apreciação do nome proposto pelo presidente da República para preencher o lugar vago com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Então já ocorreu empate lá no Supremo, então há o comprometimento das atividades do Supremo Tribunal Federal com a falta de um dos ministros. O número de ministros é 11, faltando 10, ficamos com 10. Aí quando há empate de 5-5, obviamente quando se trata de um julgamento que envolve crime, né, você sabe que o empate beneficia o réu, né? Então nós temos que cumprir o nosso dever constitucional. Não há nenhuma razão para guardar na gaveta a indicação do presidente da República. Evidentemente, nós queremos alterar esse sistema, mas é o sistema que está em vigor. Só o presidente da República tem a prerrogativa da indicação. Não há como congressistas, senadores, substituir o nome indicado pelo presidente da República por outro. E por essa razão, eu digo que é um dever constitucional do Senado realizar a sabatina, aprovar ou desaprovar. Quer dizer, o senador é livre para votar do jeito que ele quiser votar, né? Favorável, contrário. Mas o que não pode é deixar na gaveta. Isto passa a ser uma certa irresponsabilidade, né? Por quê? Porque há outros interesses em jogo. Na verdade, pressionam e o presidente não vai substituir o nome. E também esperar que o indicado abra mão da sua indicação, eu acho que é acreditar em Papai Noel, não é? Ele não vai mesmo abrir mão da sua indicação. Então é evidente que o que estão esperando é contabilizar votos suficientes para rejeitar. E vão conseguir, mas até quando ficarão contabilizando votos suficientes para rejeitar a indicação? Então não tem sentido. Olha, às vezes é difícil, né? É difícil, eu não acho que é difícil. Fica muito difícil aceitar esse tipo de procedimento. Afinal, o Senado é a casa da maturidade política, ou não é mais, não é? Não é o poder moderador, não é a casa revisora. Então, não dá para agir dessa forma, né? Isso aqui não é um grêmio estudantil. Aqui estão políticos já experientes, né? Então, vamos aguardar essa mudança de comportamento, não é? O que está prevalecendo agora é como se fosse assim uma concessão, né? Diz que até o dia 15 marcam a sabatina, dia 15 de outubro. Ainda jogam lá para frente, dia 15 de outubro. Por quê? Não é? Esperança de, até dia 15 de outubro, conquistarem votos para rejeitar o nome do doutor André Mendonça? Eu não acredito que consigam. Olha, nós somos independentes, né? Nosso partido é independente, então nós sempre agimos aqui conscientemente, procurando atender o interesse maior do país. Então, foi indicado pelo presidente Bolsonaro, não importa. É prerrogativa dele. Nós temos que apreciar aqui e votar. Eu desejo contribuir para mudar esse sistema. É o nosso propósito. Temos projetos, não é? O nosso partido tem projeto do Regufe, tem projeto do Lazier, que muda o sistema para a composição dos tribunais superiores. Por quê? Porque há uma suspeição permanente, não é? Toda vez que um ministro decide, monocraticamente em especial, ele é colocado sob suspeita. Por quê? Principalmente quando se trata de um agente público envolvido na decisão, como um ex-presidente da República, não é? Nós tivemos 2 ex-presidentes da República beneficiados recentemente por decisões do Supremo Tribunal Federal. Então é natural que prevaleça a suspeição, porque houve um apadrinhamento político na indicação do ministro. Nós queremos substituir esse sistema do apadrinhamento político, indicação política, por meritocracia. E como se faria isso? Uma eleição de uma lista tríplice. A magistratura elegeria um, o Ministério Público outro, a advocacia outro, o presidente da República escolheria um dos 3 e submeteria ao Senado Federal para a sabatina e a deliberação em plenário. Prevaleceria o mérito. Aí sim, nós teríamos condições de exigir o notório saber jurídico e a probidade, que são os pré-requisitos básicos, indispensáveis e constitucionais.
Portanto, suspeição há sempre. Mesmo que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja a mais perfeita tecnicamente, prevalece a suspeição porque houve indicação política. Eu citei 2 exemplos de 2 ex-presidentes. Então, o ex-presidente Lula foi beneficiado com julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal. E o partido dele, ele e Dilma, indicaram 7 dos 11 ministros que alegaram suspeição nos julgamentos proferidos pelo juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. Então é evidente que isso provoca a suspeição. Sim, se houve apadrinhamento político e se o réu em julgamento foi o padrinho da indicação, é evidente que a conclusão é suspeição, fica sob suspeição. O outro caso foi do próprio ex-presidente Michel Temer. Ele é que nomeou o Alexandre de Moraes, que recentemente anulou procedimentos adotados pela Justiça do Rio de Janeiro contra os interesses de Michel Temer. Então é evidente que fica sob suspeição. Vamos admitir que, tecnicamente, a decisão tenha sido perfeita do ministro Alexandre de Moraes, que ele tenha cumprido a legislação, cumprido a Constituição, mas vai perdurar sempre a suspeição porque ele beneficiou o padrinho que o indicou, não é? É como se diz popularmente, você coloca o cabrito cuidando da horta, não é? Essa é uma expressão bem popular. Então, veja, nós queremos mudar esse sistema. Além da eleição para a composição dos tribunais superiores, também o Procurador-Geral da República seria incluído, nós teríamos a definição do mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também do STJ, não é? Superior Tribunal de Justiça. Então seria um projeto de lei que já tramita aqui, uma proposta, né, que tramita. E eu, há 3 ou 4 meses, já não me lembro mais, eu pedi numa reunião de líderes. Aliás, eu pedi mais uma vez, não é? Mas na última solicitação, o presidente Rodrigo Pacheco prometeu que mandaria verificar quais os projetos estão em tramitação, faria um apanhado desses projetos, não é? Colocaria em discussão para alguns assessores especializados discutirem esses projetos e, quem sabe, chegar a um denominador comum em relação à melhor proposta. E também conversaria com ministros do Supremo, buscando opiniões. E depois decidiria pela colocação na ordem do dia ou não. Mas ainda não tivemos essa providência. Então, por isso, nós estamos insistindo na sabatina do Dr. André Mendonça, e acho que, se esse é o modelo atual, nós temos que respeitar o rito, não podemos ficar empurrando para frente. Veja, eu estou colocando aqui certas questões, né, que dizem respeito ao imenso desgaste que sofre o Supremo Tribunal Federal. Se nós tivéssemos outro modelo para a escolha de ministros e tivéssemos a fixação de mandato, ou seja, tempo de mandato, quanto deve durar o tempo do mandato de um ministro do Supremo Tribunal Federal, 8, 10, 12 anos, se nós tivéssemos esse modelo diferente, com o Supremo sendo constituído por indicação com base no mérito dos ministros indicados, nós teríamos esse desgaste da Suprema Corte, porque, sem dúvida nenhuma, é razão para o desgaste. Se há suspeição em relação ao comportamento dos ministros, a instituição sofre desgaste. E você sabe, como eu, todos nós sabemos, que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição essencial ao Estado de Direito. Nós podemos condenar eventualmente este ou aquele ministro, pedir a sua substituição, pedir o seu impeachment, mas nós não podemos condenar a instituição, ameaçar a instituição. Vamos fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso não existe. A democracia exige respeito a esta instituição porque ela é definitiva, ela é permanente, ela é insubstituível. A Suprema Corte tem a razão de existir porque cabe a ela definir o impasse da constitucionalidade. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal tem que ser guardião da Constituição do país, interpretando-a quando houver dúvidas em relação aos objetivos de determinados dispositivos nela inseridos, não é? Então, essa interpretação de constitucionalidade cabe ao Supremo Tribunal Federal.
Enfim, esse é o nosso propósito, né? A mudança desse sistema. E, presentemente, nós defendemos a sabatina com urgência, porque esse é o modelo e temos que preencher o lugar vago com a aposentadoria do Marco Aurélio, e o nome indicado pelo presidente da República é do Dr. André Mendonça. Então, vamos aguardar. Bem, o primeiro assunto que eu elenquei aqui é este que me causa muita tristeza, né? Nós estamos verificando aí pessoas morrendo de câncer. Aliás, até o rei do futebol, o Pelé, foi submetido a uma cirurgia há poucos dias com um tumor cancerígeno no intestino. Esse tumor foi retirado e ele encontra-se no hospital de São Paulo, no Einstein, lutando contra o câncer. E, evidentemente, não é o caso dele que me leva a trazer este assunto. Na verdade, está aqui, a reportagem do jornal Estado de São Paulo revela que o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, informou aos serviços de medicina nuclear que a partir do próximo dia 20 vai suspender temporariamente sua produção. De acordo com o jornal, o órgão alertou que não tem condições de manter sua produção diante da impossibilidade orçamentária para aquisições e contratações. Ou seja, está faltando dinheiro para salvar vidas, faltando dinheiro. Então vamos em frente aqui. Ouvido pela reportagem do Estadão, o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear avalia que entre 1.500.000 pessoas e 2 milhões de brasileiros serão prejudicados com a falta de distribuição dos radiofármacos do IPEM. E não apenas os doentes de câncer, sobretudo eles, mas não apenas eles. Os remédios do IPEM representam cerca de 10% dos medicamentos usados para tratar a doença. Portanto, nós estamos comprometendo o tratamento dessa doença terrível, né, que tem tirado a vida de muitas pessoas no nosso país. Essa situação, veja aqui, essa situação não estaria acontecendo neste momento no Brasil se a Câmara dos Deputados tivesse aprovado o meu projeto que autoriza a produção, comercialização e utilização de radioisótopos, além de retirar o monopólio estatal sobre a produção dos mesmos. O meu projeto já foi aprovado no Senado há mais de 10 anos. Eu estou falando 10 anos. O projeto foi aprovado há 10 anos aqui no Senado. E até hoje não teve a sua votação concluída na Câmara. Vidas se perdem porque a produção não chega a tempo. A quebra desse monopólio é essencial, porque a produção dos radioisótopos no Brasil não atende a 50% da demanda. Atende a metade da demanda. O monopólio é o seguinte, é um monopólio estatal, só o governo produz esse medicamento, esse produto da medicina nuclear, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esse produto tem uma vida que dura 2 horas apenas. Então o produto não chega ao interior do país, apenas nos grandes centros urbanos, o avião leva com menos de 2 horas, não é? Passou de 2 horas, não tem mais. Então, as pessoas que vivem em localidades mais longínquas, do Rio de Janeiro e São Paulo, elas jamais serão atendidas. Então, apenas 50% das pessoas são atendidas em razão desse monopólio. Então, na verdade, o nosso projeto quer quebrar o monopólio para que nós possamos produzir essa matéria da medicina nuclear, esse produto chamado radioisótopos, em Porto Alegre, em Curitiba, em Salvador, na Bahia, em Recife, em Aracaju, em João Pessoa, em Natal. Enfim, nós poderíamos ter a produção descentralizada e pela iniciativa privada, obviamente com o acompanhamento do Conselho de Medicina Nuclear, que existe. Evidentemente, nós não correríamos nenhum risco em relação à qualidade e teríamos uma produção suficiente para atender todo o Brasil. Então, veja, eu pergunto, por quê? É uma questão de não saber ler prioridade. Olha, eu insisti muito quando era presidente o tal do Rodrigo Maia, né? Infelizmente, que presidente tivemos lá na Câmara dos Deputados, né? Não foi só o foro privilegiado que ficou na gaveta.
Esse projeto está há 10 anos lá, não é? Desde 2010. O Foro Privilegiado está desde 2017. Então esse é mais velho, não é? Está lá desde 2010. Eu pergunto, por que não é colocado em votação? Querem pessoas morrendo no Brasil pela inércia, pela omissão de autoridades públicas? Como buscar votos para se eleger deputado e depois guardar na gaveta um projeto que, se aprovado, pode salvar milhares de vidas no país? Mas qual é a razão? É incompetência? Não sabe ler prioridade? Não sabe definir prioridades? Mas qual é a razão? Me expliquem qual é a razão. Não querem votar por quê? Não colocam em votação, não querem trabalhar, mas enfim, estão trabalhando, não dá para negar isso. Não é? Às vezes até de madrugada, as sessões se prolongam. Mas por que não votar nessa matéria? Agora nós estamos fazendo uma nova tentativa, né? Eu encaminhei já isso, essa matéria do Jornal Estado de São Paulo, encaminhei ao presidente Arthur Lira. Eu faço justiça a ele, porque quando eu estive lá em audiência e levei esse projeto, ele já determinou a instalação de uma comissão especial. Mas essa comissão ainda não andou. Então hoje eu encaminhei ao presidente Arthur Lira e encaminhei também ao líder do Podemos, o deputado Igor Timo, que é de Minas Gerais, para tentar agilizar isso, aprovar rapidamente esse projeto. É evidente que o que está acontecendo agora, a interrupção no fornecimento desse produto, vai custar a vida de milhares de brasileiros, infelizmente. Pessoas morrerão por falta desse produto. Então, nós temos que evitar que, pelo menos mais adiante, isso não continue acontecendo, não é? Então, olha, veja como é importante essa fiscalização da atuação de um parlamentar, né? Veja como é importante valorizar os parlamentares que procuram atuar com responsabilidade pública, né? Procurando eleger bem as prioridades e focar sua atuação naquilo que é fundamental para a população. Eu tenho tantos projetos parados na Câmara, né, que se fosse dissertar sobre eles aqui, nós ficaríamos até à noite nessa conversa, né? Mas eu posso citar alguns, o do Foro Privilegiado, eu posso citar o do IFA, né, que desburocratiza para que o produto possa, os projetos sobre esse produto que é fundamental, né, para a vacina contra a Covid, enfim, é um produto indispensável na pesquisa, na produção da vacina, e nós apresentamos um projeto para agilizar, né, desburocratizando. Porque você precisa ir para a Anvisa, leva um tempão, leva anos para ter um projeto aprovado, né? Então, esse é o objetivo, estava parado também. O outro, da cartão de crédito, né? Os juros do cartão de crédito. 300% ao ano, para eles é bom, né? É justo. Mas não é só 300. Em algumas instituições chega a 1000% ao ano, ou a 1.200. Mas isso está bom, isso está certo, isso é correto? Por que não limitar, pelo menos em 30%, que foi o que aprovamos no Senado, né? Está lá na Câmara há bom tempo. Será que isso não se faz no mundo todo? O Brasil está certo, os outros países estão errados. Eu já cansei de dizer aqui, são mais de 170 países que já adotaram o limite para a cobrança de juros do cartão de crédito, especialmente em alguns países, pelo Congresso. Porque não precisaria o Congresso aprovar uma lei, bastaria o Banco Central estabelecer normas que impeçam a exploração, né? A usura, sem dúvida nenhuma. Em alguns países, há uma legislação que pune o banco que extrapolar os limites estabelecidos para a cobrança das taxas de juros. E o Brasil permite que bancos e varejões, não é? O comércio varejista, que tem também trabalhado com cartões de crédito, há empresas do comércio varejista que ganham mais cobrando juros dos cartões de crédito do que com os produtos vendidos, não é? Mas agora veio mais um presente aí. A Câmara não vota, está lá paradão, não é? Está lá paradão. Agora veio mais um presente do governo. Aumentou o IOF. É mais um impacto fortíssimo que vai atingir frontalmente, sobretudo, os devedores, cartões de crédito, cheque especial.
vai aumentar a dívida. Além das taxas de juros que são cobradas, nós temos agora um aumento do IOF. Esse filme eu já assisti, vocês, muitos devem se lembrar, em 2007, não é? Eu acho que foi no dia 13 de dezembro de 2007, eu lembro a data porque foi um feito, não é? Eu estava aqui como líder da oposição e nós derrubamos a CPMF. Derrubamos aqui no Senado a CPMF. A cobrança desse imposto em cascata, né, que é um imposto perverso porque em cascata. E nós derrubamos no Senado. E aí o governo assumiu conosco o compromisso de não aumentar o IOF. Houve um compromisso. A liderança do governo falou em nome do governo para que nós aprovássemos uma matéria de interesse do governo, assumiu o compromisso de que não haveria aumento do IOF. Aí chegou no dia 10 de janeiro de 2018, 2008, né? Nós derrubamos o CPMF no dia 13 de dezembro de 2007. No dia 10 de janeiro de 2008, o governo aumentou os valores, a alíquota do IOF, para compensar a perda com o fim da CPMF. Então, não cumpriu o compromisso conosco. Eu apresentei um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto do governo, isso em 2008. E, evidentemente, nem mesmo deliberado foi, porque o governo dominava o Senado totalmente. E agora, novamente, há um aumento do IOF, e isso vai sacrificar ainda mais aqueles que devem no cartão de crédito, e não são poucos. 70% das famílias brasileiras estão endividadas, sendo que, aliás, 74% das famílias brasileiras estão endividadas hoje, sendo que 60 e alguma coisa por cento no cartão de crédito, com o cartão de crédito. Então, o maior percentual de devedores no Brasil se dá com os cartões de crédito. Esse é o nosso trabalho aqui. Muitos não compreendem bem, não há divulgação, porque atualmente só se divulga a CPI da Covid, né? Então o Senado se transformou na CPI da Covid. Só isso que é que se divulga. A grande mídia só divulga a CPI da Covid. Mas nós estamos trabalhando aqui, temos outras tarefas. Estamos empenhados em outras atividades aqui. Estamos combatendo o bom combate, eu diria, né? Então, às vezes eu vejo nas redes sociais, especialmente uma crítica paranaense, né? Que diz respeito aos senadores do Paraná que estariam desaparecidos. Isso porque não aparecem na CPI da Covid. Essas pessoas entendem que para você estar cumprindo o seu dever aqui, tem que estar lá na CPI da Covid. Só que lá são só 11 senadores, né? Os integrantes da CPI são 11. Então o Senado não só tem 11 senadores. Cada estado tem 3, né? Então seria impossível todos comparecerem à CPI da Covid e é preciso também distribuir bem as tarefas, né? Aqueles que estão lá têm a responsabilidade de atuar naquela CPI. Nós que não estamos lá temos outras responsabilidades. Por exemplo, essa discussão da reforma tributária que quarta-feira, às 15 horas, os líderes aqui do Senado se reunirão para discutir a tramitação dela. Então, é um assunto fundamental para o país. Eu, há poucos dias, fui à tribuna para dizer que lamento profundamente que os compromissos de reformas assumidos durante a campanha eleitoral de 2018 não foram cumpridos, foram ignorados. As reformas não aconteceram. O nosso sonho, o nosso desejo, a nossa esperança é que todas as reformas deveriam estar sobre a mesa do Congresso Nacional já no início de 2019, em janeiro de 2019. E que essas principais reformas já deveriam ter sido aprovadas no ano de 2019. Nós já estamos no ano de 2021 e as reformas não aconteceram. E tivemos um episódio que facilitaria a aprovação de reformas. A pandemia perversa que sacudiu o Brasil e maltratou os brasileiros com quase 600 mil mortes e tanto sofrimento, esse momento seria oportuno para as reformas, porque haveria maior compreensão em relação à necessidade de sacrifícios de determinados setores. É evidente que, ao se propor uma reforma, propõe-se também sacrifício a determinados segmentos da sociedade. Então, esse seria
um momento adequado para a realização das reformas, mas elas não acontecem. A reforma tributária, por exemplo, que nós desejamos, não é esse arremedo de reforma, não é esse remendo à legislação do imposto de renda, que desagradou a todos. Incrível. O governo federal vai perder 30 bilhões e a proposta é dele, então é difícil entender. Os estados e municípios perderão também. E não sei quanto, mas perderão muito. Os pagadores do imposto também estão reclamando, ou seja, não conseguiram agradar ninguém com essa proposta. E ela foi aprovada na Câmara e chega ao Senado. Então, eu entendo que essa proposta ela deve ser deixada para depois, não é? Ou nós votamos uma reforma tributária ampla, ou não votamos nada. Porque o que nós temos é que organizar o sistema tributário brasileiro e não desorganizá-lo ainda mais. Ele já é retrógrado, já está superado, está muito distante da modernidade, muito longe, inclusive, de modelos da Europa, dos Estados Unidos, enfim, de todo mundo, não é? Eu diria, não é um modelo de terceiro mundo, é de quinto mundo, existe, enfim, mas é um modelo atabalhoado, né, que não oferece segurança jurídica, que expulsa daqui investimentos, não é? Quantos grupos econômicos, conglomerados econômicos, empresas multinacionais que poderiam investir no nosso Brasil não investem em razão do nosso sistema tributário, que é muito complexo? E quantos brasileiros poderiam ampliar os seus negócios? Quantos brasileiros poderiam investir mais? Ou brasileiros que não investem poderiam estar investindo se nós tivéssemos um modelo tributário simplificador e moderno? A essência da proposta que está aqui, já me referi a ela, que é principalmente de autoria do deputado Luiz Carlos Rauli, algumas alterações já foram promovidas aqui no Senado e o relator Roberto Rocha vai nos apresentar essas alterações nessa reunião de quarta-feira. Essa proposta tem como essência a tributação menor no consumo e uma tributação maior na renda. Ou seja, o governo não perderia, porque haveria uma compensação. Nós entendemos também que o governo não pode perder receita, porque os encargos são excepcionais, né? As demandas são incríveis e o governo não teria condições de estabelecer governabilidade perdendo receita. Então, nós não estamos trabalhando para tirar a receita do governo, mas queremos um sistema mais justo, né? Que tribute menos no consumo, mais na renda. Com isso, a roda da economia vai girar com mais força, né? Nós teremos que produzir, a indústria vai produzir mais, o comércio vai vender mais e com isso o consumidor vai consumir mais e o comércio vai vender mais. Com isso, nós teremos uma compensação. O poder público, os governos, arrecadarão mais como consequência do dinamismo econômico superior ao atual. Nós retomaríamos o crescimento econômico. Então é isso que se deseja: simplificação, segurança jurídica, novo ambiente de negócio, estímulo a investimentos, geração de emprego. É isso que propõe um modelo tributário competente e que só acontecerá se nós nos entendermos aqui para uma reforma tributária inteligente. O que sempre ocorreu é que as reformas não aconteceram, a reforma tributária, em vários governos que tentaram e não fizeram, exatamente com esse medo do governo de perder receita num primeiro momento. Ou seja, é o imediatismo, o oportunismo, o egoísmo, não quero perder receita agora, não é? Mas, na verdade, se tivessem visão de futuro, entenderiam que a médio e longo prazo o governo não perde, só ganha, porque a economia cresce, o povo ganha e o governo ganha junto, porque a economia cresce. Então é evidente que o governo passa a arrecadar mais. Porque hoje o sistema, além de atrasado, é tremendamente injusto. Alguns pagam demais, outros pagam de menos e outros nada pagam, porque são obrigados a sonegar para sobreviver. Então não é assim que se constrói um país rico, não é? As nossas riquezas são incríveis, potencialidades econômicas fantásticas, né? E, no entanto, nós não sabemos aproveitar por incompetência de gestão. Não há uma competente gestão capaz de transformar esse deserto de ideias que é a esplanada dos ministérios na usina de ideias construtoras, não é?
Não há uma ideia criativa, construtiva neste momento. Não há um projeto de nação, não é? Não há um projeto estratégico de desenvolvimento econômico para o país. Isso é um atraso de 30, 40 anos. Mas eu fico impressionado que, diante desse quadro, dessa ausência de criatividade, de projeto de nação, de repente alguém dá um grito que agrada a população e já passa a ser indicado. Essa é a terceira via, aí a solução para o Brasil, né? Deu só um grito. As pessoas estão tão desesperadas por solução que não raciocinam, não refletem. Então alguém foi lá para a CPI da Covid agora, deu uma de valente, aí diz, olha aí, está aí um candidato bom, não é? Não, nem se preocupam de ver os antecedentes, como é que se comportou, como é que agiu. Eu estou citando isso como exemplo apenas, né? Porque, na verdade, isso desestimula as pessoas que se preparam para o exercício da atividade pública, que agem com correção, honestidade, adquirem experiência e depois são relegadas a um plano secundário, porque vale o grito da hora e não a trajetória percorrida, a experiência adquirida. Quem gritar mais alto no momento adequado, quem tiver esse feeling, né? Olha, agora é a hora de eu dar o meu grito, né? Aí se torna um herói, aí se torna a grande solução para os problemas do país, né? Então isso é um desalento para aqueles que querem mudar mesmo, aqueles que querem um futuro melhor para o nosso país, aqueles que querem ver os brasileiros exercitando a cidadania na sua plenitude, né, e prosperando, vendo seus filhos crescerem com o estímulo de políticas públicas que oferecem oportunidades. Porque o que o brasileiro precisa é de oportunidade. Aí é com ele. Se o governo adota políticas que ofereçam oportunidades, depois é com o brasileiro. É ele que vai se virar, não é? É ele que vai produzir e crescer. Então, a palavra é oportunidade. Existem diferenças sociais incríveis, né? A pobreza está aí. Essa narrativa da pobreza, né? 19 milhões que passam fome, mais de 100 milhões que não se alimentam direito, 15 milhões de desempregados, ou 40 milhões de desempregados na realidade, né? Ou 70 milhões na informalidade, trabalhadores sobrevivendo com um ganho insuficiente, né? Apenas 33% do potencial de trabalho no Brasil tem carteira de trabalho, e significa que há uma enorme informalidade e, portanto, insuficiência. Essa é a situação do Brasil, né? Que vem de longe, não é de hoje, vem de mais tempo. Mas isso está se agravando. E se nós olharmos a situação das contas públicas, então, evidentemente que nós temos que esperar coisas piores, né? Porque o governo vai perdendo a sua capacidade de contribuir para melhorar a vida das pessoas ao não ter recursos para oferecer serviços essenciais. Eu acabei de dar o exemplo aqui, a questão do câncer. Sem dinheiro para produzir radioisótopos, que é um material da medicina nuclear fundamental no combate do câncer, especialmente o câncer de tireoide. Portanto, é falta de dinheiro. A informação é essa, não há dinheiro para a produção desse produto da medicina nuclear. Então, se as contas públicas estão desarrumadas, se o déficit público é acachapante, não é? E cresce ao invés de reduzir, se a dívida pública cresce cada vez mais, não é? O que nós podemos esperar em relação aos problemas da nossa população? O que nós podemos esperar? Você vê que bem, eu fico triste com tudo isso, né? Imagino que nós estamos desperdiçando oportunidades. Mas fica difícil também olhar à frente e ver que a busca de solução para os problemas, que deságua num processo eleitoral, né? Toda eleição é um despertar, toda eleição é um ressuscitar de esperanças, né? E aí aparecem os vendedores de ilusões, os encantadores de serpentes. E aí nós desperdiçamos oportunidade. Então eu estava dizendo, vamos deixar isso de lado, mas eu estava dizendo que o que o brasileiro quer é oportunidade. Ele não quer benesse, não quer concessão, não quer favor, não quer esmola. Ele quer oportunidade. Então nós temos que buscar as oportunidades
e ofertá-las à população. Eu gosto de lembrar sempre o ensinamento que eu recebi lá em Uberlândia, na rua, de um cidadão muito pobre, né? Eu vou repetir, eu já falei outras vezes aqui, mas quando eu falo em oportunidade, eu me lembro, é irrecusável, eu tenho que me lembrar desse cidadão, um cidadão de cor, que estava lá sentado no chão, debaixo de uma árvore, e eu cheguei para ver um prédio que estava parado, que era o prédio da construção de um hospital. E, como houve sobrepreço, superfaturamento, o Ministério Público mandou parar a obra estava parada, e eu fui lá dar uma olhada. E esse cidadão chegou e disse o seguinte: olha, não fale em pobreza, fale em oportunidade. Veja a lição que ele deu, né? Eu estou ali, olha, sentado, eu moro aqui na rua, eu não tenho casa, eu não tenho salário, meu bolso está vazio, botou a mão no bolso, eu não tenho o que comer, eu vivo de caridade dos outros aqui na rua. E agora, se você me trazer aqui uma moto niveladora e me botar em cima, deixar eu subir e dirigir, eu derrubo esse prédio aí, porque eu sei movimentar a máquina. Então, eu tenho preparo para isso, só que eu não tenho oportunidade. Então, ele falou, então não fale em pobreza, fale em oportunidade. É por isso que essa palavra está sempre presente, principalmente depois que eu tive essa aula lá em Uberlândia, né, em 2018. Bem, gente, acho que falta mais alguma coisa. Eu falei... como é que eu falei da eleição, do projeto de reforma eleitoral, né? Não falei ainda. Chegou. É um outro problema que me constrange muito, né? Que eu sempre digo, ó, primeiro peça perdão à população para depois falar em reforma política, né? Por que pedir perdão à população? Porque há quanto tempo a classe política discute uma eventual reforma eleitoral? Há muito tempo, há muito tempo. Eu me lembro que o governo Fernando Henrique, por exemplo, eu perguntei, presidente, vai fazer a reforma política? Não, reforma política o Congresso faz. Eu disse, então não vai acontecer. Então não aconteceu até hoje, não é? Então faz muito tempo, muitos anos. Aí toda eleição tem aí você vê na imprensa, reforma política. Não é reforma política, é um remendo à colcha de retalhos, né? Então, aí às vezes fico com vergonha e falo mini reforma política. Não é nem mini, não é nada. É um remendo à colcha de retalhos. E qual é o objetivo? É a sobrevivência política. É aí que prevalece o corporativismo, né? Então, quando os deputados, por exemplo, criam lá um dispositivo para proibir a candidatura de juízes, de militares, de procuradores, etc., exigindo uma quarentena de 5 anos, só depois de 5 anos de aposentarem da sua atividade original é que poderiam ser candidatos. O que é isso aí? Isso é interesse próprio, é legislação em causa própria. Na verdade, é redução da concorrência, né? Então, não dá, não é? Por isso que eu sempre falo que a reforma política só ocorrerá quando nós tivermos um presidente reformista, que constitua lá uma comissão de especialistas, elabora um pré-projeto, assina, chama a sociedade para aprovar, apoiar e submete ao Congresso Nacional, para evitar esse corporativismo, a legislação em causa própria. Então, quando se fala numa reforma política aqui, que não é reforma coisa nenhuma, não é nem arremedo de reforma, não é mini reforma coisa nenhuma, é um remendo mesmo na coxa de retalhos. Quando se fala nessa reforma, você vê que há um partido defendendo isso, o outro partido defendendo aquilo, cada um olhando para o seu próprio umbigo, né? Um deputado querendo isso, o outro aquilo, olhando o que é melhor para ele, não para o país e para a democracia. Então não é assim que funciona. Assim não vai funcionar. Aí chega aqui no Senado na última hora, né? Aí o que se ouve? A Simone Tebet é a relatora lá na Comissão de Justiça. O que ela disse? Não dá para alterar nada, porque senão volta para a Câmara. Se não dá para alterar, vamos rejeitar, não é? Não deveria ser assim? Porque se não podemos melhorar, vamos carimbar o que está errado, vamos aprovar o que não é avanço, o que pode ser até retrocesso. Então não há sentido disso. Aí diz, eu tenho que acabar com a coligação, sim, mas se acaba com a coligação e permite que governadores que dominam com os recursos estatais, não é?
acenos que podem ser feitos, aí eles acabam cooptando todos os candidatos que possuem voto para o seu partido. Então, há uma devastação nos quadros partidários que não estão ligados ao governo estadual, né? Então, não é por aí. Vamos ser francos, não é? Essa briga em defesa do próprio interesse, do que é melhor para si, não é? Não atende o interesse do Brasil e dos brasileiros. Isso não atende, nem de longe nem de perto, de lugar nenhum, não atende o interesse da democracia. Não é assim que se constrói o regime democrático. Nós estamos na democracia ainda caminhando seus primeiros passos, né? Uma democracia muito jovem, mas não é assim que se consolida o processo democrático no país. Então está aí, vamos ter que votar na quarta-feira. Eu já disse que isso é uma vergonha, que não é reforma coisa nenhuma, mas se não votar, teremos problemas na eleição do ano que vem. Então é sempre assim, chega aqui na última hora, e aí nós somos carimbadores, né? Temos que ser carimbadores, chanceladores, e não somos revisores. Qual é a função do Senado? É a casa revisora, e nós não estamos cumprindo esse papel, né? Desempenhando esse papel. Então é isso, minha gente, tá aí, vamos ter que votar essa reforma. Não, reforma não. Não vamos distorcer a realidade, né? Não se trata de reforma. E vamos votar, e tem ainda o Código Eleitoral. Veja bem, o Código Eleitoral tem 900 artigos, né? E chegou agora, não chegou ainda, deve estar chegando aí no Senado, porque a Câmara estava aprovando ainda na semana, né? Final da semana aí, no final dos trabalhos da semana, foi a última coisa que se deliberou, e deve estar chegando aqui no Senado. Então, nós estamos... Que dia é hoje aí, o Nascimento? Hoje? 20. Hein? 20. É até o dia 2. Pois é, dia 20. Nós temos 10 dias, né? E tem final de semana aí pela frente, então... Então não há possibilidade, né? Não há possibilidade de você discutir e melhorar a proposta. Porque a questão do dia 2 é porque tem o princípio da anuidade, né? Você tem que só vale para a eleição seguinte aquilo que é aprovado um ano antes, né? Então, se passar do dia 2 de outubro, nós não terá validade para a próxima eleição. E as questões cruciais da reforma política não são abordadas, né? A construção de partidos verdadeiros, porque os atuais são siglas para registro de candidaturas, né? A redução aqui, ó, desde 99 eu venho propondo, a redução do número de senadores e deputados federais. Teríamos um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado, mais respeitado pela população, né? Imagine que economia brutal isso seria, né? Porque não é só o mandato do senador e do deputado, são todos os gabinetes, todas as despesas, todas as verbas, enfim. Seria uma economia fantástica, né? Você imaginou... Bom, nós precisamos fazer um cálculo, até vou pedir para a minha assessoria trabalhar isso, e fazer um cálculo aproximado de quanto seria a economia se nós reduzíssemos o Senado em 1/3 e também a Câmara dos Deputados. Qual seria a economia anual, se isso ocorresse? É só ver o orçamento realizado no ano pela Câmara e pelo Senado e tirar 30% desse orçamento. Aí nós já teremos o valor aproximado da economia. Então é simples fazer esse cálculo, né? Eu vou pedir para a assessoria está me ouvindo agora, né? Então já começa a trabalhar nesse assunto. É só tirar 30% do orçamento realizado no ano, no Senado e na Câmara dos Deputados também, que a redução lá é menos de 30%, né, do número de deputados federais. Então verificar bem o que o nosso projeto está propondo, em termos de redução, e fazer o cálculo. Nós vamos saber qual é a economia, né? Mas certamente teremos uma concorrência maior entre os postulantes e um legislativo mais qualificado e mais respeitado pela população. E outras questões que são essenciais, né? A cláusula de barreira para reduzir o número de partidos representados no parlamento. Temos aqui um excesso de partidos, né? E isso seria também uma grande economia, porque ao reduzir o número de partidos, nós estaríamos reduzindo também as despesas do fundo partidário e do fundo eleitoral, e também as despesas com rádio e televisão, né? Porque teríamos aí menos político na TV e no rádio. Menos político recebendo fundo eleitoral,
menos partidos recebendo fundo partidário e, obviamente, nós teríamos uma enorme economia e melhoria da qualidade da política no país. Enfim, muita coisa para dizer, eu acho que eu já extrapolei o tempo aí, já falei demais, né? Acho que vamos parar por aqui. Eu até gostaria de responder questionamentos, não sei se eu não acompanhei aqui, porque hoje eu tá virado do lado de lá, eu não estou vendo aqui, estou aqui com o Wolf, que tá cuidando aí do celular, né? Então a imagem está do outro lado, eu não estou vendo aqui a imagem, então não estou vendo os comentários, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma indagação. Tem alguma indagação importante aqui que eu possa esclarecer, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo, nesse celular aqui, ingressar. Qual é a pergunta do cartão de crédito aí, Nascimento? Quando vai ser reportado? Pois é. Eu não posso vender ilusão, né? Os bancos têm um lobby muito poderoso e também esse comércio varejista é muito forte, que tem interesse na cobrança de taxas de juros dos cartões de crédito, né? É por isso que não votam lá. Eu lamento, mas eu não posso prometer nada, porque cabe lá à presidência da Câmara priorizar o projeto. O presidente da Câmara alega que sempre conversa com os líderes, né? Mas na verdade a prerrogativa é do presidente da Câmara, né? Aqui é uma covardia o que estão fazendo com os pacientes oncológicos. O que me conforta é que todos os culpados prestarão contas a Deus. São dignos de pena. A Solange, ela revoltada, anuncia sua indignação desta forma. Eu assino embaixo, Solange, você tem razão. Vão pagar caro, sim. Vão pagar caro. Está tirando remédio das pessoas que têm câncer. É uma vergonha, triste. A Vilma dizendo isso. O Hospital de Câncer em Maringá está fechado, diz que não tem dinheiro. É triste. Veja. Agora, ela pede aqui para os deputados não deixarem fechar o Hospital de Maringá, lá no Paraná. Vamos ver mais aqui. Não está fácil mesmo, senador. Cada vez mais está fácil sabermos que quem não reeleger nas próximas eleições. Silmar, isso é muito importante. Não é? Porque as pessoas não acompanham muitas vezes o trabalho e não sabem separar o joio do trigo, né? E acaba sendo enganada várias vezes. Chega a eleição, vota de novo. Chega a eleição, vota de novo. E nós somos vítimas da escolha errada que fazemos quando votamos, né? Por isso é preciso ter realmente muito cuidado. Essa aqui diz aqui, ó. Venha com a gente, o senhor não vai ganhar. Não, o senhor só vai ganhar. Vamos ajudar o Jair Bolsonaro. Olha, você quer saber de uma coisa? Eu digo isso com a maior sinceridade. Eu fico feliz quando posso ajudar, né? Mas eu só posso ajudar quando a coisa é correta. Eu não posso ajudar quando a coisa não é correta. Não dá para ajudar mentira, não dá para ajudar bravatas, não é? Então, agora, quando tem um projeto correto, tem nosso apoio, total. Um apoio absoluto, pleno, não é? Então, só agir corretamente tem o nosso apoio. Sempre foi assim e não será diferente. Então é isso aí. Deixa eu ver aqui. Além da CPI da Covid, há muito mais acontecimentos, inclusive projetos importantíssimos, tramitando pelo Congresso. E bota importância nisso. A Maria Cristina fazendo esse comentário muito lúcido. O PT afundou o país e o Bolsonaro não sabe como fazer para tirá-lo do fundo do poço. Estamos perdidos mesmo. A Luci Maria Almeida Lima que diz isso. Nós estamos no fundo do poço e continuamos cavando, né? Ao invés de buscarmos emergir, né? Aliás, eu vi uma cena de um filme aí que o cidadão estava lá no fundo já tinha desistido, né? E alguém chegou e diz, olha, você tem que sair daqui para salvar as pessoas que estão lá fora, né? E aí conseguiu sair. Mas é filme, né? É filme. Vamos lá aqui, ó. O João Lustosa apareceu aqui, o João Lustosa, hein? Esse desgoverno está perdidinho. Em 22, nenhum dos dois. Existe vida inteligente entre esses dois extremos. João Lustosa é lá de Cascavel, no Paraná.
A reforma política seria por meio de um referendo ou plebiscito popular? Qual a sua ideia de reforma política, o Andrinho Santos? Não, eu não faria isso, não faria. Eu, bem, em 2018 eu fiz essa pregação porque era candidato, não é? Então seria o seguinte, o presidente da República eleito, ele constituiria, isso no começo da gestão, não é? Constituiria uma equipe, escolheria alguns especialistas do ramo, não é? Para elaborar o pré-projeto de reforma política e anunciaria antes para a sociedade, para a população. Poderia até fazer aí uma rede de emissora de rádio e televisão para anunciar o projeto e pedir o apoio das instituições, das entidades, das associações e do povo brasileiro. Aí submeteria ao Congresso e o Congresso deliberaria a respeito, não é? Seria o caminho mais adequado. Eu imagino que poderiam sim aí oferecer à sociedade brasileira um modelo político compatível com as suas exigências de modernidade. Atuação, obrigado, viu, Maria? A Maria Hubner, muito obrigado. O problema é que os políticos que se preocupam com os problemas da sociedade e as questões do nosso país são poucos. Estão mais preocupados com o bolso, o Jairo Franklin Araújo. É por isso que é preciso estimular esses poucos, né? Senão eles desistem. Se não há estímulo a esses poucos, acabam desistindo. Elizabeth, o povo está farto de tantas falcatruas na cara dos eleitores. Nem vermelho ficam com tanta falta de respeito com o povo. Gostei das explicações sobre a meritocracia. Elizabeth, muito obrigado. Elizabeth Canteri, é paranaense. Bom, vamos lá. Perto da sua eleição, vem os papos furados para não perder a boca. Olha, o seu Helenzi Paredes, você está por fora de tudo, né? Ou chegou agora, talvez tenha chegado agora, porque eu venho falando há tantos anos, né? Não é hoje. Aliás, ultimamente eu deixei de falar até. Há quanto tempo eu não faço uma live aqui nessa página do Facebook? Há bastante tempo. Eu deixei de falar. Não deixei de trabalhar, continuo trabalhando muito aqui. Mas deixei de falar porque realmente as pessoas como esse cidadão aqui, parece que tiveram o seu cérebro contaminado por um vírus. Aliás, eu gostaria até que um cientista brasileiro investigasse, estudasse que vírus é esse que contaminou o cérebro de algumas pessoas, que se tornaram insanas e que não estão preparadas para ouvir discordâncias, não aceitam o contraditório. E aí, esculhamba geral, ninguém presta, são todos iguais. Se não estiver do lado dele, não presta. Então, isso é que desestimula, né? E, bom, eu estou gostando muito aqui dos comentários, mas são muitos, né? Então não tenho como reproduzir todos aqui. Quero apenas agradecer a presença de todos que tiveram paciência de nos ouvir. Afinal, o nosso objetivo é o esclarecimento, né? Tirar dúvidas, mostrar o que está acontecendo, dar a nossa opinião sobre o que está acontecendo. Eu até tenho evitado um pouco determinadas opiniões, aquilo que eu não considero fundamental, que não vai acrescentar muita coisa, eu deixo de opinar para evitar exatamente alimentar esse discurso de ódio aí que existe no Brasil de hoje. Mas achei fundamental dar essas explicações agora, porque esses fatos estão ocorrendo, não é? Eu me sinto no dever de colocar aqui uma espécie de prestação de contas sobre o meu trabalho, as minhas posições, o que eu ando fazendo por aqui. É segunda-feira, mas eu estou aqui em Brasília já, né? Eu tenho vindo todas as semanas, embora o sistema seja híbrido, nós estamos atuando com o sistema presencial e online, né? Com videoconferência. Então, os senadores que acham que devem comparecer estão comparecendo e outros trabalham dos seus estados. Eu tenho comparecido porque já tomei as 2 doses de vacina, acho que estou bem imunizado. Aliás, é bom dizer mais uma vez também que outro espanto que causa é pessoas não aceitarem a vacina. Porque, na verdade, olha lá, eu vou ser muito franco, a ignorância não castiga apenas o ignorante, neste caso. A ignorância castiga também aqueles que não são ignorantes, mas que são obrigados a conviver com o ignorante.
Me perdoem essa afirmação. Não tomar vacina hoje não deixa de ser uma atitude egoísta, né? Porque ao não tomar vacina eu coloco em risco a vida aí do Wolf, que está aqui trabalhando comigo lá do Nascimento. Aqui nós estamos distanciados, né? Eles estão de máscaras, eu não, porque estou conversando com vocês, mas estamos numa distância regulamentar. Mas sem dúvida, quem não toma vacina não pode conviver em sociedade. Aliás, os brasileiros que foram para Nova York tiveram que comer pizza na rua, né? Porque lá há uma exigência. Você só entra no restaurante mostrando o documento comprovando que você vacinou. Então é outra responsabilidade, não é? Então, na verdade, eu estava dizendo que estou vindo a Brasília sim, porque tomei as 2 doses de vacina, mas com todos os cuidados, não é? Sempre de máscara, e aqui sem máscara, porque estou distanciado aí do Wolf e do Nascimento, que estão aqui comigo no gabinete, mas certamente aqueles que não estão vindo estão trabalhando de casa, isso é verdade. Não há como criticá-los por não vir. Até esse cuidado é necessário, evitando ao máximo, aqui o meu gabinete também, só vem para cá comigo o que é fundamental. Os demais estão trabalhando também de casa, à distância. Isso exatamente porque ainda nós não estamos totalmente livres, não é, do vírus. Então, esse vírus é impiedoso e nós temos que ter cuidado com ele. E certamente, se todos se vacinarem, né, nós vamos acabar com o vírus mais rapidamente. Enquanto alguns ficarem por aí achando que não são... Bem, deixa pra lá. Bom, gente, muito obrigado aí, um grande abraço a todos e uma ótima semana a todos. Que Deus nos proteja sempre.